Olá, pessoal! Eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente. É um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar os temas que nos ajudam a crescer com propósito. Hoje vamos falar sobre um assunto muito atual. Vamos falar sobre o burnout. Quando o estresse virou exaustão, chegou ao limite ou, como diz o nosso querido doutor, quando furou a bolha. Hoje temos a honra de receber o Dr. João. Doutor, por favor, fala o seu sobrenome. João Luiz Rechtenwald. Olha aí, gente, impossível. Dr. João, ele é médico do trabalho, perito médico e pós-graduado em psiquiatria. Além disso, ele é professor da Universidade Metropolitana de Santos, onde leciona a disciplina de saúde do trabalhador. Claro. Ele é um apaixonado pela saúde ocupacional e amante da área médico-pericial. Doutor, muito obrigada pela presença. Que assunto complicado, que assunto atual, que assunto delicado. Vamos direto ao ponto para poder começar. O que é exatamente o burnout? Porque ele é tão comum nos dias de hoje. A gente lê muito sobre ser um estresse crônico no trabalho. Nos ajude com esse conceito? Para a gente, primeiramente, boa noite. Para entender o que é burnout, a gente tem que entender que burnout é uma síndrome. E síndromes são diferentes de doenças, né? Síndrome é um conjunto de situações que costumam aparecer juntas para caracterizar uma disfunção. A doença não. A doença ela tem um mecanismo fisiopatológico único, muitas vezes direcional. Tá? Então já começa a diferença aí, síndrome e doença. A síndrome, por exemplo, a gente pode pegar várias síndromes, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, onde a gente tem várias situações que afetam, não se sabe ao certo, a parte gastrointestinal. A gente tem, por exemplo, a síndrome de Down, a gente tem outras síndromes que caracterizam, por exemplo, a síndrome Perdoa. Eu vou copiar aqui, gente, porque eu tenho TDAH, tá? Então eu me perco nas minhas guias. Gente, o Dr. João falou pra mim, meu Deus, eu tenho TDAH. Eu lembrei daquele episódio que a gente gravou aqui sobre o TDAH, que ela começou, ai meu Deus, leva a colinha, eu tenho minha colinha, e é isso. Não, então a gente tá voltando, a gente tem a síndrome metabólica, né? Então é uma série de situações de risco que podem, como hipertensão, diabetes, que podem propiciar algumas doenças em nós, seres humanos, né? Então, essa é o burnout. Então, ela é uma síndrome que a gente fala ocupacional, né? Ligada ao trabalho. Então, quando a gente fala de síndrome ocupacional, é diferente da gente estar falando de uma doença como ansiedade, como depressão, ou até como estresse no trabalho. São coisas bem distintas e que têm que ser compreendidas exatamente como são. E a linha é muito tênue entre elas. Muito tênue entre uma e outra. E a gente vê nos dias de hoje, seja na medicina ocupacional, onde eu atuo, seja no âmbito médico-pericial também, a dificuldade dos profissionais em si de diagnosticarem o burnout. Tem uma dificuldade muito grande até dos psiquiatras, que são formados para isso, né? Mas para a gente diagnosticar burnout, e por que ela é comum hoje, basta a gente entender o mundo de hoje, gente. O mundo é altamente conectado. A gente tem o nosso celular que está o tempo inteiro avisando para a gente de coisas que a gente tem que fazer. É o chefe do trabalho que liga cobrando. É o e-mail que chega com alguma demanda de última hora. E veja, você já não está mais no trabalho. Então essa hiperconectividade. Então vocês têm sua hora de trabalho. Exatamente. Além em casa, né? A gente vê uma cultura ainda premiada da hustle economy, que quer dizer que o cara que se dá, que se doa, que é o estressado do trabalho, é aquele cara que presta. Entendi. Então, isso afeta muito. A gente vê cada vez mais a alta competitividade do mercado de trabalho. Cada vez mais exigindo produção, bater meta, para que esse é o status que eu quero. Eu não importo. As empresas não se importando com o bem-estar dos funcionários, banalizando essa questão. Tudo isso é o que torna tão comum o burnout a ser falado nos dias de hoje. Doutor, uma dúvida sobre essa questão que você trouxe. Você acha que essa questão dos médicos, empresa, o que você acha que falta para poder dar um diagnóstico mais coerente? Primeiro, falta entender que burnout está ligado totalmente ao trabalho. Segundo, falta a empresa entender que o funcionário não é um número. Queríamos nós entender que fosse o que é praticado no livro do Pequeno Príncipe, que a Rosa fala para o Pequeno Príncipe, nós não somos únicos, nós somos seres únicos, cada um, né, dentro da sua expertise, cada um tem o seu
a sua essência. Sim. A gente sabe que no mundo atual não é bem assim, são as coisas. Então tem essa dificuldade de entender e transformar, transformar não, né? Isso já vem de muito tempo, o empregado ser colaborador, ser matéria-prima, né? Na pandemia eu lembro que do nada tudo fechou, as pessoas começaram a trabalhar em casa. Então a sua cozinha era a extensão do seu trabalho, o seu banheiro era a extensão do seu trabalho. E eu lembro um dia de ver o meu marido em reunião tarde da noite, almoçando, respondendo o WhatsApp. Eu falei, gente, vocês vão ter que... a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar. Sim. Vai ter que organizar, porque tá misturado, né? Sim. Eu queria saber o seguinte, o burnout ele foi oficialmente reconhecido pela OMS, agora, pela Organização Mundial da Saúde, como uma síndrome ocupacional. Na prática, o que isso significa e como é feito esse diagnóstico preciso? Bom, pegando o gancho do que você falou, se ela é uma síndrome médico-ocupacional, parte ocupacional, trabalho, até pegando o gancho, a OMS caracterizou no CID-11, tá? Uhum. Hoje no Brasil a gente ainda usa o CID-10. CID, para quem não sabe, Código Internacional de Doenças. É um código que nós médicos sabemos, você pode ir em qualquer país, né, com aquele determinado documento, onde tem aquele campo CID, que o médico do outro país, em outra língua, vai entender o que está sendo falado, tá? E para caracterizar aquela doença. Então, hoje a gente tem o CID-10 em vigor. Até o Ministério da Saúde, por uma portaria, postergou o início do CID-11 para 2027. Mas, falando sobre o OMS, sim, caracterizou como código QD85. Então, isso já traz, falando, eu vou até pegar na íntegra o que fatores que influenciam o estado de saúde ou contato com os serviços de saúde. Então, isso já difere das síndromes das doenças psiquiátricas, tá? Então, já é só para dar uma passando. Não significa, então, que o diagnóstico tem que ser feito por uma pessoa que conhece o trabalho ou Sim. os riscos aos quais aquele colaborador, aquele empregado, aquele funcionário está exposto. Por isso que a gente tem muito dentro da sociedade médica já falando que a melhor pessoa para isso é o médico do trabalho. Claro, o psiquiatra tem o conhecimento, qualquer médico clínico tem o conhecimento para falar sobre isso, para detectar, para diagnosticar, porque é uma doença de diagnóstico clínico. Uhum. A gente não tem um fator no sangue que vai acusar que você tem burnout, né? Então é uma alteração clínica. Então termina sendo um pouco subjetivo. Totalmente subjetiva, totalmente subjetiva. Então é um desafio. Total, porque muitas vezes o que a gente pega, eu como na área da perícia médica, a gente vê muito processo trabalhista onde traz uma reclamação daquele ex-funcionário que adquiriu burnout na empresa. E com um único atestado de ansiedade. Peraí, é burnout ou ansiedade? Então, é uma linha muito tênue. Como é que se faz? Entendendo o meio qual ele está inserido. Entendi. Por isso que a gente briga muito que... briga não, a gente fala que tem que ter um consenso dos psiquiatras para diagnosticarem o burnout. Procurem, por favor, uma relação com o médico de trabalho daquela empresa. Ou contato com o ambiente de trabalho ao qual aquele paciente está inserido. Não que alguns falam, não, mas ele está mentindo, está omitindo. Não é isso, não é desconfiar. Mas é para nós termos um diagnóstico mais apurado, mais preciso, precisa existir isso. Precisa se evidenciar que realmente tem um ambiente tóxico ou que foi exposto a situações de forma ininterruptas tóxicas e que tornaram aquele paciente acometido. Doutor, puxando o gancho do que você está falando, então, suponha o seguinte, 5 pessoas trabalham naquele local. Correto. E um só está com burnout. Aí é difícil mensurar isso. Sim. Mas aí não, 3 já estão. Vamos lá. A gente É porque eu sei que não é matemática, é subjetivo. Exato, né? Mas esses números terminam... O corpo humano, por exemplo, eu falo que a medicina ela não é uma ciência que não é 2 mais 2 igual a 4. Né? Então, o que atinge um não necessariamente vai ter um efeito nos outros 4. Tá? Quando a gente fala também de burnout, a gente tem que falar de estresse no trabalho. É óbvio que a gente sabe que o trabalho por si só, ele é não só desafiador, mas ele é agressivo, é uma agressão. Se a gente for pegar na essência, trabalho vem da palavra tripalium. Eram 3 paus, ao qual aquela pessoa era açoitada para apanhar. Olha só de onde vem o nome trabalho. Então já se subentende que é uma agressão. Uhum. Né? Que você não está num ambiente seu, casa, né? Você está trabalhando para... Enfim.
entendendo-se que é uma agressão, uma suposta agressão, tem pessoas, quando a gente fala de estresse no trabalho, que estão mais prontas para aquele tipo de estresse, e não é ser conivente com pessoas tóxicas, não, mas que têm perfil para trabalhar naquela vaga. Então, por exemplo, uma pessoa mais embotada, mais quietinha, não tem perfil de ser num ambiente exposto à comunicação com pessoas diferentes. Sim. Ou uma pessoa que tem mais mesmo, fragilidade, né? para trabalhar numa penitenciária, entendeu? São perfis, exato. a gente tem que entender. Então, tem que entender isso também para saber se a pessoa também, se ela está satisfeita com o trabalho que ela está inserida ou não. A gente tem que falar isso. Né? Muitas vezes a pessoa insatisfeita, ela vai ficar chateada, qualquer coisa vai estressar, qualquer coisa vai ser motivo. O trabalho é um problema, mas aí no Exatamente. fundo, nesse caso, o problema é a pessoa, né? Exatamente, é isso que é a nossa... Esse ponto que é muito delicado, muito complicado. Bastante delicado, porque aí é o eu, né? A gente fala que nós temos duas pessoas que têm que ser estudadas, o indivíduo e o trabalho. É um mecanismo complexo. Mas você voltando ao que você falou, a gente tem uma pessoa que foi afetada, obviamente tem que ser estudado aquele ambiente de trabalho, aquela relação do trabalhador ou do ambiente em si, do mecanismo de fluxo do trabalho, para entender o quão tóxico ele é, se tem metas adequadas, se tem pausas na jornada, enfim, fazer um estudo, que é o que daqui para frente a gente vai ver as empresas fazendo. Né? Como a gente estava falando lá fora, as NRs sofreram uma alteração agora que vai entrar em vigor em maio, onde as empresas elas vão ser devem ter esse olhar para a saúde mental dos seus funcionários. Então, ela vai entrar em vigor agora, porque é um assunto recente, né? Sim, sim. Há pouco tempo que a gente começou a escutar essa questão do burnout. Sim, o burnout, na verdade, é uma doença que já foi falada da década de 70, né, que já foi descrita, mas ela os estudiosos vêm avançando e discutindo cada vez mais, porque como a gente falou, por ser uma síndrome, não tem uma alteração única. Olha, aquilo ali é sinal patognomônico de burnout. Como você mesma falou, tem muitas situações abaixo daquilo que envolvem e podem caracterizar uma pessoa ter burnout. Então, vamos falar do burnout em si. Quais são os principais sinais de alerta que indicam que uma pessoa ela pode estar sofrendo burnout? Exaustão emocional, baixa realização pessoal, como você comentou, o rendimento no trabalho. Então, nos ajude, pode ser com exemplos práticos de como esses sintomas eles podem afetar no dia a dia, assim, aquele alerta... Não, esse é um caso real de burnout. A gente tem 3 tipos de sintomas, os físicos, os emocionais e os comportamentais. Físico é o que você mesmo falou, exaustão, apatia, na verdade aquela insônia que gera, aquela irritabilidade. No comportamental a gente vai ver o descaso com as tarefas, a procrastinação. Pegando um gancho do que você falou, a irritabilidade na parte emocional, a apatia às vezes. Isso são sinais assim, gente, eu tô assistindo esse podcast, nossa, eu tenho burnout. Não, a gente volta a falar que tem que ser mensurado tudo isso. E quando isso se torna incapacitante, né? A gente tem que... Quando fura a bolha. Exatamente. Então, exemplos clássicos, a gente vê aquele professor que lecionou por anos numa escola e de repente ele vê que ele não tem mais, ele se sente que ele não tem mais, ele não está contribuindo mais nada para aqueles alunos. A gente vê o pessoal da TI com metas muito agressivas de trabalho, invadindo madrugadas a fio para entregar, para testar servidor, para testar serviços de internet, de comunicação, não pode cair. A gente vê os próprios policiais, os médicos, né, que enfrentaram uma pandemia. Eu brinco que enfrentaram no peito uma pandemia, uma coisa totalmente desconhecida, muitas vezes no início despreparados, e foram expostos a jornadas absurdas de trabalho, né? Eu vou morrer, né? Porque eu vou me contaminar por onde? A gente não sabia nem por onde vinha. Não tinha ideia de nada. Exato, então um turno atrás do outro, porque não tinha gente suficiente preparada para dar aquele plantão. Então é um exemplo prático de como mesmo sem estar preparado, todo mundo está fazendo de tudo. E não posso esquecer do pessoal do mercado financeiro, né? Olha, tem que cumprir meta, né? O gerente tem que cumprir meta. Olha, você tem que atingir isso, senão você vai ser mandado embora. É o que a gente vê muito no consultório. Então, a gente vê muito hoje em dia falar, estou sendo cobrado com muita toxicidade. Ligação, 500 e-mails, 500 ligações cobrando que se faça, que se atenda, senão eu risco de demissão, ou sou escrachado pelo meu chefe. Então, é muito comum isso. Essa pressão é terrível. E eu ia te perguntar sobre isso, sobre esses grupos de profissionais que terminam sendo mais vulneráveis, você já falou sobre eles.
Sobre a prevenção. Como que as pessoas podem prevenir? No caso, é difícil falar assim, como as pessoas podem prevenir o burnout, porque muitas vezes quem está trabalhando está sendo submetido ao sistema. Sim. Então, assim, estratégias de autocuidado, equilíbrio sobre vida pessoal, profissional, comunicação assertiva, tem alguma fórmula? Tem bastante fórmula. A gente vê, primeiro, gente, a gente tem que entender, como eu vou voltar ao que eu falei lá, indivíduo e empresa, né? Ambos têm que se cuidar, ambos têm que cuidar. Indivíduo, você entender a diferença entre trabalho e vida pessoal. É difícil a gente falar isso, Olivia, porque muitas vezes a pessoa confunde a vida pessoal com o trabalho porque vai ser mandado, voltar a dizer, vai ser mandado embora. Eu preciso produzir, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso pagar meu aluguel. Eu não posso largar esse emprego. Eu sinto que eu estou adoecendo aqui, mas eu não posso largar isso aqui. Nossa. Tá? Então confunde isso. Não, eu tenho que responder. É minha tarefa responder essa chamada do meu chefe. É minha tarefa continuar no escritório até mais tarde, que é o que a gente falou de hustle economy. De eu tenho que me doar 120% para o meu trabalho. Então tem que ter essa distinção. O indivíduo tem que entender essa distinção. Ele tem que, sim, praticar atividade física, ter um hobby. Né? Eu lembro, vou voltar lá atrás, foi pré-pandemia, e eu me vi numa situação não de incapacidade, eu via que eu estava me encaminhando para uma situação de adoecimento por causa de pressão no trabalho. Eu fui buscar um hobby. Eu fui achar um hobby. Gente, de repente eu estava numa mesa com miniaturas pintando miniatura. Então eu comprei e tinta, então eu botava um jazz para tocar e era aquele momento que eu esquecia completamente de tudo. Senão você ia seguir com o trabalho na cabeça. Porque lembra, burnout, ele é, gente, exclusivamente ligado ao trabalho. Burnout é ocupacional, tá? Então, você desliga daquilo, você tem um momento para si. Atividade física, quem faz musculação sabe, você vai fazer um supino reto, você está preocupado nos 60 quilos que estão descendo no seu peito. Você não está preocupado se a sua meta foi atingida, se o seu e-mail foi respondido, se alguém te pediu mais alguma coisa. Então, é cuidar de si. Isso é muito importante. E aprender, por favor, a dizer não à sobrecarga de trabalho. Isso que eu ia te perguntar, é porque é muito difícil, né? Você falar para um... Volta no que a gente começou falando. Cara, se eu falar não pro meu chefe, então, eu vou ser mandado embora. E assim, eu tô falando não, mas o meu colega aqui do lado provavelmente vai falar sim, mas o colega do lado já tá, quem sabe, no limite também. Eu pego um gancho no hospital onde eu trabalho, né? A gente ouve às vezes do funcionário, poxa, se eu falar não, ela vai priorizar outra pessoa para dar uma folga, né? Não, então eu não posso falar não, eu tenho que ficar. Que né? difícil. Eu tenho que fazer, mas precisa aprender a dizer não. Uma coisa que eu falo para todos os pacientes, Lívia, CPF é muito maior do que CNPJ. Com certeza. Tem que entender essa diferença. E a empresa, por parte dela, tem que entender que ela tem parte nisso e ela tem que causar o quê? Pausas nas jornadas, em ter acolhimento, estabelecer carga horária adequada. Eu vou pegar um exemplo eu tive uma oportunidade incrível, porque antes de ser médico, eu tenho 2 formações, né? Eu sou formado em ciência da computação também. Antes, eu tive a oportunidade de trabalhar no que eu falo de um exemplo de RH. Eu trabalhei hoje acho que, se não me engano, é Serasa Experian. Era Serasa, né, antigamente, aqui na Indianópolis, aqui em São Paulo. Gente, que lugar incrível. Você tinha hora para sair, você era proibido de levar trabalho para casa, você era proibido de fazer hora extra, tudo tinha que ser muito bem dosado durante o seu horário de trabalho. A gente tinha cursos, variados cursos. Gente, o melhor dos mundos. Tinham atividades lúdicas na empresa para você curtir, tinham desde a alimentação, a proatividade de você fazer uma atividade física. Eles elaboravam, eu lembro que foi numa época de Olimpíadas, então tinha Olimpíadas da Serasa. Então pegava todos os funcionários e não é você com seus amigos da sua patota. Você vai ser misturado com um de cada área da empresa para ter aquele ecossistema, né? Para ter aquela... como é que fala? Aquele alinhamento com os outros funcionários que você nunca conheceu, oportunidade de conhecer pessoas novas. E não adianta, as Era pessoas sensacional. Vão trabalhar com prazer. Trabalham com prazer. Coisa. A gente pode citar uma empresa famosa. É que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a questão de um ano atrás foi muito comentado, né, da crise na tecnologia, parte principalmente de games, né, que teve nos Estados Unidos, muitos programadores vindo falar sobre burnout, né, que estavam sobrecarregados, mas uma empresa que a gente cita muito como exemplo é o Google, né, todo mundo já viu uma fotinho eu tenho um amigo que trabalha no Google e fala, realmente assim,
Claro, todos temos metas, Claro. todos temos que atingir. Mas é o que eu sempre falo, eficiência não se mede com o tempo. Não. Eficiência é, olha, eu preciso que você faça esse trabalho aqui para mim. Você vai tomar 2 horas? Legal. Até 10 horas, beleza. Tem que delimitar. Você dosa se você vai ficar hoje, se você vai fazer, se você vai se dedicar nisso agora ou se você vai descer para tomar um café. E não aquele cara que fica na chibata, né? Que fala assim, escuta, o que você tá olhando pro lado? Volta a trabalhar. Exatamente. O que você tá fazendo? Infelizmente ainda Por que existe, você tá na né? Copa tomando café? Vai trabalhar. Eu tive um chefe que Teve? ele falava, eu era estagiária. Ele falava, o pessoal da Copa, a gente acabou de chegar. Ele não Fica o gostava pessoal da nem de fofoca. ver a gente conversando. Sim, mas, sim, 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 enfim. sim. É isso, a empresa tem que ter, tem que se entender, Mas você gente, acha que esse as equilíbrio. empresas hoje, elas estão se conscientizando mais? Você acha que elas estão... Como é a sua experiência diária, assim? Estão se conscientizando. Outro dia eu tive uma conversa com uma amiga minha que também é médica, trabalha de uma grande empresa, e a gente estava discutindo esse tema dessa nova NR, dessa nova alteração, que agora vai ser uma obrigação. Gente, é bizarro falar sobre isso, né? Saúde mental não ser uma obrigatoriedade, sendo que saúde mental hoje é uma das doenças que mais incapacitam. A gente tem as doenças osteoarticulares, osteomusculares, né? Que são as fraturas, os acidentes, as LERs, né? A LER-DORT, que é lesão por esforço repetitivo, doença osteoarticular, doença ortopédica. Mas a doença mental, ela passou em muito nesse século, a incidência de absenteísmo. Você acha que passou em muito a doença em si, ou você acha que passou em muito as pessoas começarem a falar? As duas dela? coisas. As duas coisas? As duas coisas. As pessoas têm medo de falar Tem medo que adoecem. de falar. Mas mudou um pouquinho, né? Mudou aquele estigma que a gente via da novela, né? Que o louco tem que ser internado, né? Então, aquela ou coisa de algumas pessoas não procurarem terapia, exato, porque ajuda, terapia é coisa de doido. Enfraquece, Então eu sou doido, fraco, eu sou fraco, posso. exatamente. Tem gente que ainda, né? Mas a gente vê esse reflexo dentro das empresas, né? Então a gente vê que, isso é frescurite. Vai trabalhar. Você é homem, tem que trabalhar. Qual é? Né? Lamentável, então, né? Lamentável. É uma postura, assim, muito aquém do que a gente espera de uma empresa. Com certeza. Né? Mas, voltando ao que você está falando da empresa, que a gente pode ver que uma empresa pode fazer, estabelecer regras, né? As pessoas, o que a gente falou, deveria ser uma obrigatoriedade da empresa de olhar para isso. E agora vai ser. Agora é lei. Então, CDF vai ser encarado como uma doença ocupacional. E, Entendi. Doença ocupacional causa um afastamento acidentário. A gente tem 2 tipos, basicamente, para ser bem resumido, o afastamento por auxílio-doença comum, né? Você pegou uma pneumonia, evoluiu, precisou repousar por um tempo maior, um mês, uma tuberculose, tá? De um auxílio acidentário. Então, você sofreu um acidente na empresa, se você sofreu uma situação trabalhando, isso é um problema. Aumenta a FAP, que a gente chama, né? Que é a parte previdenciária, o filtro previdenciário da empresa, aumenta o absenteísmo. Mexeu com dinheiro. Vai mexer com o dinheiro das empresas. Vai. Porque o B91, né, a gente fala que ele traz uma situação, quando você afasta por um auxílio-acidente, você, por direito, por lei, você tem o benefício de 1 ano de estabilidade profissional. Porque entende-se que você adoeceu por causa da empresa, então tem essa situação. Então, o que vai acontecer? As empresas vão começar a ser punidas em virtude desses supostos adoecimentos. Então, por isso que muitas, como eu discuti com essa minha colega, já estão tomando medidas para evitar. Então, falar, conscientizar, treinamento para principalmente altos cargos de coordenação, até de postura, né? E para estarem mais receptivos também, para entender o outro. Né? A gente falou muito na pandemia de empatia. A gente não pode deixar na pandemia, a gente tem que trazer para cá. Então, entender, acolher. Não é só aquele cara que corta e sangra, né? É aquele cara que às vezes por dentro não está bem, né? Por uma situação de saúde mental. Ele tem que ser acolhido, tem que ser interpretado e parar com esse estigma de frescura. Né, como a gente falou, frescura, é uma frescurite, para com isso, vai, vamos, tem mais é que trabalhar, tem mais é que produzir, você tá de, e que é isso? É de frescura. Todo mundo aqui já passou por uma situação como essa, todo mundo já foi exposto a um líder, um chefe tóxico.
Enquanto eu pesquisava um pouco a fundo sobre o assunto, né, para a gente elaborar a nossa conversa, eu li muito sobre essa questão da importância da cultura organizacional, como você está colocando, e eu li uma palavra-chave, a liderança empática. Antigamente eu já fiz curso de liderança e tal, só que eu já vi que já entrou esse conceito novo, liderança empática. É importante capacitar os gestores. A gente tem uma grande diferença entre líder e chefe. Isso. Chefe manda, líder é seguido. É seguido. Ele ganha pelo amor que ele tem. O funcionário tem tanto respeito em detrimento do amor que sente por aquela pessoa, por aquela figura, que faz. Faz até além para poder... Porque sabe que é uma pessoa que não é tóxica, que tem metas corretas, que entende do funcionário, que acolhe também o funcionário, né? Então, isso é um gestor, isso é um líder. João, então vai ser positivo, né? Essa mudança. Sim, totalmente positiva. Né? Vai mudar também o índice de absenteísmo nas empresas. Né? Como eu falei, o CDF, que são dos transtornos mentais, eles saltaram vertiginosamente. Apesar de, como eu falei, síndrome de burnout não ser totalmente uma síndrome psiquiátrica, ela é uma síndrome ocupacional, ela acaba sendo adoecida em virtude do trabalho. Então, vão ser evitadas muitas situações como essa. Se você tem uma capacitação, uma qualificação dos gestores, dos coordenadores, dos diretores, até aqueles chefes imediatos, você não provoca mais isso. E mudar o comportamento da empresa. Né? E é importante quando você normatiza, eu acho que para os dois lados também, porque acredito que as empresas sérias, elas também vão evitar que funcionários que usem disso, agora vai estar normatizado, né? Sim, justamente você consegue mensurar. Consegue mensurar. Nessa mudança que acontece em maio, nós temos diversos riscos hoje em dia, riscos ocupacionais aos quais a gente está exposto no nosso dia a dia. Então, risco físico, risco químico, né? Risco biológico, o risco que entra é o psicossocial. Então, vai ser necessário que a empresa mensure o quanto aquele ambiente é tóxico, o quanto aquela rotina é tóxica, aquelas metas são tóxicas, e saiba dosar. Mas espera aí, a gente tem que trabalhar assim. Dá para fazer, como eu mesmo disse, dá para você botar uma pausa na jornada aqui, você atender até esse determinado horário, saber gerir tanto o colaborador quanto o fluxo do trabalho da sua empresa. O WhatsApp é um caos, né? Total caos. Total. E quando a gente fala de fluxo no trabalho, a gente às vezes fala uma coisinha chata para as empresas, que é contratar. Quantas vezes você não se viu num lugar que eram para ter 5 e tem 1, 2? Quantas vezes a gente vê situações por aí que era para ter uma pessoa, eu falo, por exemplo, de saúde, né? Então, uma pessoa, um técnico de enfermagem para cada 5 leitos, não, o cara tá tendo 30. Porque não adianta nem você afastar. A gente teve essa conversa, pessoal, antes de... Não adianta você afastar uma pessoa por um certo tempo e manter, né? Doutor, discorra com a gente essa situação que a gente estava conversando. Por ser uma síndrome do trabalho, entende-se que o ambiente de trabalho ele tem total influência naquela pessoa. Quando você adoece por burnout e você começa a tratar, que a gente fala assim, tomar remédio resolve, ajuda, né? Mas não resolve. Por quê? Porque o teu problema é o trabalho. E é um problema bilateral, seu e da empresa. Né? Então, às vezes, o problema não está em você, porque você faz a sua parte, você tenta ser aquele cara comedido, mas a empresa suga você até não poder mais. Eu pego você, eu trato, a gente vê muita gente tratando com ansiolítico e bababá, e bibibi, e volta para o mesmo posto de trabalho, na mesma condição. Gente, não vai produzir. Não vai adoecer de novo. O problema não foi corrigido, né? Não corrigiu. Tanto que a gente fala que o que corrige? O que ajuda a gente a resolver o burnout, né? Primeiramente, a gente tem que ver se tem a necessidade dessa pessoa ser afastada do trabalho. Tem necessidade de um repouso? Agora vamos prazerar, 15 dias de repouso. No retorno, saber retornar aquela pessoa, entender qual era o problema que afetava, as metas. Então vamos dosar as metas para aquela pessoa, vamos subdividir o trabalho, ela não vai ficar com 60 pessoas embaixo dela, vai ficar com 20, eu vou botar mais 20 para uma pessoa, mas não é sobrecarregar aquela, é saber, por isso que a gente fala que envolve no bolso, envolve mudança de gestão, muitas vezes contratar mais pessoas para fazer determinados trabalhos.
A gente vê muito isso na economia, no mundo empresarial hoje em dia. Quando você está atuando e acontece essa situação, você sente que a empresa é receptiva para compreender isso, ou eles compreendem, mas aquilo se tornou um problema... eu não tô rindo aqui. E aquilo se tornou um problema para a empresa e agora eles vão ter que ajustar aquilo, ou você... O que está acontecendo hoje em dia... acontece? O que está acontecendo hoje em dia é as pessoas acordando, despertando, por mais que elas saibam que às vezes é um ambiente tóxico, despertando que elas têm que fazer alguma coisa, que elas têm que mudar. É complicado falar do tema, é muito complicado, né? Antes a gente falou, esse tema é delicado, envolve é super delicado, muita então, assim, às vezes a empresa não quer reconhecer que ela tem aquele ambiente. Então, não, aqui não. Isso é frescura. De novo, gente, eu volto a falar, é frescura. Isso aí é porque a pessoa não sabe trabalhar. Talvez descarte o funcionário. Mas também tem um outro lance, Olivia, que é importante a gente falar do perfil. Como é que eu vou voltar a falar? Como é que eu vou botar uma pessoa que não tem perfil para aquela vaga? Não se estuda o perfil da pessoa. Então eu vou jogar literalmente aos leões. Uma pessoa que não está preparada. Quer ver a gente mudar um pouquinho o cenário de doença? Vou pegar uma pessoa que vai lá, tem medo de altura e vai trabalhar limpando janela do lado de fora, num arranha-céu. E aí? Aí eu afasto ela do trabalho e vou voltar, ela vai voltar a trabalhar onde? No mesmo lugar, trabalhando a mesma função. Tem condição? Não. O burnout é a mesma coisa. As empresas às vezes reconhecem, mas eu preciso colocar gente para trabalhar lá. Mas estuda o perfil. Estudar perfil é custo de gestão. É custo. Entende? Então tem toda essa mecânica. Mas sim, as empresas já estão de olho para isso, né? As empresas sérias, as empresas estão olhando, já descobriram que é uma situação presente, já entenderam a necessidade de se preparar para isso e tem muitas já se preparando. Que as empresas compreendendo isso é vantagem para elas. Quando as pessoas estão felizes trabalhando, vai ser... Em qualquer relação, Lívia, seja numa relação interpessoal, seja numa relação amorosa. Exato. Se o seu marido te trata bem, obviamente que você abre todas as portas para ele, você trata ele bem, você acolhe ele bem. E vice-versa. No mundo empresarial, a mesma coisa. Se a empresa te trata bem, caramba, você quer cada vez mais ficar naquela empresa, trabalhar e se sente acolhido. E não se sente, como é que eu vou falar, sugado. Né? É bem isso. Tinha um colega que trabalhou comigo, ele falava, o problema de vocês, a gente surtando, todo mundo. O problema de vocês é que isso aqui, pra mim, é meu trabalho, não é minha vida. Pra vocês, isso aqui é a vida de vocês. Aí eu, ai meu Deus, É muito fácil falar, difícil a gente... Mas você vê, ele tinha essa visão e a maioria não tinha. Mas a gente tem que entender que tem uma mudança de geração, né, acontecendo. Né? Então, essa mudança de geração está trazendo esse olhar para a saúde mental também. Vamos voltar na época dos nossos avós? Com certeza já existia, só que não tinha nome. Não era falado. Ou então assim, eu vou sair para trabalhar e eu vou trazer o sustento para minha família. E não tem choro. Não tem choro. Engole o choro e vai fazer. Né? Então, com certeza, muitos já adoeceram de depressão, tiveram suas crises de ansiedade, mas nunca foi falado, porque até era um tabu, né? Falar, eu vou assumir que eu sou fraco. Eu vou assumir que eu tenho deficiências, que eu não sou um super-homem. Então, eu sou o super-homem para minha família, para o meu filho. Então, é essa figura que ele tem de mim. Então, eu quero ostentar. E então, vamos falar agora sobre a pessoa que chegou no seu limite. Tá? Então, a pessoa chegou no seu limite, já foi diagnosticado com burnout. O que pode ser feito para buscar ajuda e começar a se recuperar? Aí eu queria a sua luz sobre o seguinte: ajuda médica, terapia, medicação, a mudança de rotina, você já falou, e esse suporte da empresa também. Mas, assim, vamos falar para o público. Eu sinto que eu estou furando a bolha. Claro, primeiro peço ajuda. Né? A gente brinca muito que o Setembro Amarelo não é só um mês. Serve para lembrar para a gente, né, das doenças, em especial depressão, as síndromes mentais. Mas peça ajuda, reconheça que tem um problema. O primeiro é reconhecer. Porque é difícil olhar para si. Difícil. Eu já tive o que eu posso dizer de uma mini síndrome de burnout quando eu percebi que eu estava trabalhando demais. Então, só para vocês entenderem, eu moro em Santos e uma época eu trabalhava muito em Santos, tem uma cidade próxima à Praia Grande, tem uma outra cidade de Mongaguá, eu subia a São Paulo para trabalhar aqui em São Paulo. Às vezes eu dormia quando dava, encostado em algum lugar para poder descer e no dia seguinte eu passava em casa, tomar banho, escovar o dente e ir para o trabalho de novo. Isso estava me gerando um estresse, um acúmulo de função
muito grande, estava me sugando de determinada forma que eu não comecei a perceber. Eu fui perceber quando não tratar com o paciente. Eu conversei e respondi um pouco mais ríspido para o paciente. E a minha secretária falou assim, nossa, doutor, o que aconteceu? Porque eu vi o senhor falando de forma que o senhor não fala desse jeito. Eu falei, opa, eu já sei, eu estou sobrecarregado, eu preciso de ajuda, eu preciso parar. Então, o que eu fiz? Mas você percebeu quando teve o toque dessa... Você percebeu ao falar com o paciente, você já sentiu, mas aí a outra pessoa comentou... Veio e sinalizou, falou, escuta, tem alguma... Tá tudo bem? E, gente, é normal, as pessoas perguntam, tá tudo bem? Né? Então, reconheça que tem alguma coisa errada em você, que você precisa de ajuda. A primeira coisa é importante. E eu, como fiz, eu já localizei de bate-pronto. Falei, tô trabalhando demais. Ah, mas você fala que nem, você largou um emprego, mas você fala isso porque você é médico, né, doutor? Remuneração não é bem assim, gente. A gente abre mão de uma situação em detrimento de outra. Então, eu preferi priorizar minha saúde mental do que adoecer e enlouquecer por causa de trabalho. Eu acho muito importante o que você acabou de falar. Eu tenho que priorizar minha saúde mental. Qualidade. A qualidade. Sim, é imprescindível. Sem saúde mental, você não trabalha, você não vive. Nada. Você vai o quê? Subsistir? Doutor, então assim, a pessoa percebeu que ela tá furando a bolha, que ela tá nesse limite. Aí você falou, pede ajuda. Geralmente as empresas têm médicos do trabalho. Tá. Né? Então, passa no médico do trabalho da sua empresa, conversa sobre isso, conversa sobre o que está acontecendo. Tá? Se for necessário e ele localizar, muito provavelmente vai afastar temporariamente do trabalho. Aí a gente entra numa situação, às vezes, muito difícil, porque envolve o tal do INSS. Mas eu vou ser afastado. O ideal talvez seria temporário. Não afastar. Sim. De imediato seria já, vamos corrigir o problema. Sim, e esse seria o mundo ideal. Né? Então, o que está causando você? Preciso rotina. de mais uma pessoa, então... Bora contratar, vamos. Ó, peguei aqui no Mercado de Trabalho, já botei junto com você. Se eu tô com 30 coisas para fazer, diminui para 15. É entender o que no trabalho está causando aquilo. Primeiro, é para saber se exclusivamente é o trabalho, Livinha. A gente não pode esquecer que existe aquela diferença tênue, aquela linhazinha que muitas vezes não é burnout. O trabalho, não esqueça. Quantas horas você passa no trabalho? Grande parte do seu dia está no trabalho. Então, eu, por exemplo, vou chegar em casa 7 horas da noite. Eu saio 5:30 da manhã. Então, eu passei grande parte da minha rotina diária em outro lugar que não na minha casa, com a minha família, fazendo coisas que eu amo de paixão. Né? Então, isso vai trazer com que a gente entenda que muitas vezes, o trabalho tá demais para mim. Mas espera aí, será que é só o trabalho? Será que não tem algum outro problema seu? Sim. Uma dificuldade financeira, um pai acamado, uma situação em família, uma briga conjugal. Tem que se estudar. Porque às vezes eu falo muito do balaio, né, gente? A saúde mental é um balaião, assim, que vai botando os problemas, né? Então a gente tem problema financeiro, tem problema pessoal, problema amoroso e o trabalho tá lá naquele balaio. Então muitas vezes a pessoa, é o trabalho, mas quando você para ficar numa consulta, gente, e falar com o paciente, olhar para ele, falar e sentir, botar a mão, conversar, você percebe que não é só o trabalho, que sim, o trabalho ele é o sal na comida, ele está apimentando aquela situação e aflorando, porque grande parte do seu dia é no trabalho. Então se você já não está feliz fora dele, quando você vem para o trabalho, você está pior ainda. Entende? Então tem que se entender se realmente é o trabalho. Entendido isso, afasta temporariamente às vezes da rotina. Vamos mudar você pensando num trabalho administrativo, olha, você não vai mexer mais com isso, eu vou te colocar em outro. Você se sente seguro para trabalhar com isso aqui? Então, bora fazer essa rotina, esse fluxo. Você vai cuidar disso para mim agora. Eu preciso afastá-la do trabalho em si, do físico? Às vezes é necessário. Olha, faz o seguinte, tira uma pausa para você. A gente vê muito isso na parte policial, né? Que fala, tipo, tira uma licença. Né? A gente vê, tem uma amiga minha médica da Polícia Militar que fala, tem que dar uma licença para a pessoa. Até porque andam armados. Exatamente, são riscos muito até mais agressivos, né? Então, a redução que eu falei, redução gradual de demanda, então entender que aquele funcionário precisa ser acolhido, mudar a rotina e também fazer uma avaliação médica psiquiátrica também, para saber a necessidade psicoterapêutica medicamentosa. Então, preciso entrar com ansiolítico, já está invadindo uma situação de ansiedade, está gerando uma crise de pânico, então também controlar. Mas lembra, gente, esse burnout é uma síndrome ocupacional. Então, se eu tiro o trabalho daquela pessoa, naquele lugar, se eu tiro aquela rotina, aquela jornada, ou aquele chefe que drena aquela pessoa, se eu não deixo ele exposto àquilo, tá tudo bem. Entendi. Entende? Então a pessoa tem uma resposta, uma melhora muito grande
quando a gente age no ambiente, quando a gente age na situação relacionada ao trabalho em si. Fluxo do trabalho, a jornada e tudo mais. Entendi. Eita, doutor, muita coisa envolvida, né? Muitos detalhes. E falar de saúde mental hoje é muito delicado. Sim. A sua pós aqui te ajuda... Complementa. A gente fala que hoje o médico do trabalho, ele é um grande clínico, né? Sim. Então tem que entender de tudo um pouquinho, né? Uma parte Mas ortopédica. A psiquiatria está gritando por causa disso, gente. É uma síndrome que, assim, eu digo, os transtornos mentais, eles invadiram para ficar, em termos... Vamos ver se abaixa agora, né? Porque as empresas se preocupando, tendo esse olhar e tendo também a lei exigindo mudanças, a mudança do cenário, ela é vista de forma favorável, né, a diminuir esse absenteísmo, que é a ausência dos funcionários do trabalho em virtude de uma situação de adoecimento. Né? Excelente. Então, com bons olhos. Fico feliz com essa notícia, em março, né? Maio. Vamos ver como vai ser a recepção das empresas, mas eu acredito que seja muito positivo mesmo. Sim. Doutor João, uma pergunta delicada. Tem muitas pessoas, muitos pacientes que estão mais se vitimizando do que são pacientes reais que estão com burnout. É uma pergunta delicada, você fique à vontade para responder. Tem pacientes, sim, que se comportam dessa forma, né? Muitas vezes estão, como eu disse anteriormente, satisfeitos com o trabalho. Então querem jogar a qualquer custo a culpa na empresa, a culpa no trabalho, né? E quando não são. Por isso que eu falei, tem que existir esse critério de entender o que é a pessoa, onde ela trabalha, se existe aquele risco psicossocial associado, se exatamente aquelas situações que ela relata, que ela passa, existem, porque muitas vezes, infelizmente, algumas vezes, eu não gosto muito de sempre nem nunca, algumas vezes o médico tem isso do paciente, ele se abrir e fala assim, você está insatisfeita, por que você não sai do trabalho? É mais insatisfação do que... Eu não tô... Já é público, você já falou para mim que você está insatisfeita, então sai, pede a demissão. Imagina, doutor, eu tenho 10 anos de contribuição aqui na empresa, eu vou sair de mão abanando, aí você parte para explicar a parte previdenciária, né, a parte de CLT, olha, mas você tem seus direitos. Eu brinco muito que eu falo assim, essa parte é que nem quando você vai jogar na loteria, na Mega Sena. Eu falo, você jogar na loteria, quanto custa o bilhete? R$2,50? Sim. Você paga R$2,50 e deu seu bilhete. Você recebe o prêmio em seguida? Não, eu tenho que ganhar, é uma condição. Então, por exemplo, a sua rescisão com a multa, né, que todo mundo fala multa, a famosa multa de 40%, ela só vem em caso da empresa entender que não precisa mais do vínculo de trabalho com aquela pessoa. Não é a torta direito, só que a pessoa fica fomentando uma situação de provocar um afastamento, ninguém gosta, veja, eu vou deixar isso bem claro, ninguém gosta de adoecer. Não estou falando isso. E o problema é que esses casos atrapalham os casos reais. Totalmente. Aí volto a dizer, prostitui-se o nome burnout. Entendeu? Lamentável. Prostitui-se. Agora, existem outras situações também. Pessoas, às vezes, mal assessoradas, né? Tem um caso, por exemplo, que eu faço consultoria, né, na área de perícia médica trabalhista. Então, uma vez uma advogada amiga, olha, eu preciso que você preste um serviço assim, assim, assim. Eu fui conversar com a pessoa, e a pessoa, não, porque foi isso, porque foi aquilo, porque foi burnout, que foi não sei o quê, que burnout. Quando eu vou fazer uma pré-avaliação dos documentos médicos, não tinha um falando disso. Era uma ansiedade. Quando você vai conversar com a pessoa, ela tinha um histórico muito clássico de doença de ansiedade, um transtorno ansioso moderado ou um transtorno misto, depressivo com ansiedade. Né? Então, peraí, eu costumo comentar muito, tem até um professor famoso, Marcos Mendanha, que ele comenta que é uma doença excludente. Né? Tem ansiedade? Peraí, então não é burnout. Tem depressão? Peraí, então não é burnout. Tem um outro transtorno, esquizofrenia? Então peraí, não é burnout. Então vamos com calma. Então isso que você falou... Doutor, muito importante isso que você trouxe. Totalmente importante. É muito. Totalmente importante para não entrar não entrar no mesmo bolo, você separar exatamente as questões. Você bateu na tecla várias vezes, burnout é ocupacional. Exato, eu brinco muito que é como uma corrida, né? Eu faço uma alusão a uma corrida de 100 metros rasos. Você tá lá abaixado, você estressa, meu Deus, é o Carl Lewis, é o meu tempo, gente. Eu tô entregando a idade. É o Ben Johnson, é o Carl Lewis. Tem um outro lá, o famoso... Como é que fala? Aquele corredor fundista famoso. Eu não vou lembrar agora. Ele tá do meu lado, eu preciso correr. São 100 metros, eu não me preparo. Você estressa. Você tá preocupado. Dá o tiro, você corre, cruza a linha de chegada, acabou.
o estresse foi os 100 metros rasos. Aham. Então, tá bem delimitado, ou seja, no caso do burnout, é o trabalho, não tem outra coisa, é o trabalho em si. Porque a depressão já... Aí já é outro assunto. E vai ser muito importante, então, normatizar. É aí que entra a nova mudança na lei. Vai ser bom para os dois lados, tanto para a empresa... Totalmente, porque aí vão ter olhares mais atentos, tanto da empresa quanto do funcionário, o órgão de fiscalização, porque tendo uma lei, tem uma norma regulamentadora. Tem os limites, tem vai estar bem descrito o que é, o que não é, como é avaliado, como vai ser feito. Então, existem critérios técnicos para isso. Não é qualquer relatório escrito falando, é burnout, sem ter sequer consultado um médico do trabalho. Excelente. Sim. Doutor, aquela mensagem final para quem nos está ouvindo agora. Gente, burnout não é frescura, mas é necessário que a gente entenda, e o burnout também não pode ser banalizado, tá? Então a gente não pode dizer que tudo é burnout. A gente tem que entender exatamente se é uma causa de trabalho ou não. A gente precisa diferenciar muito bem claro se é um cansaço comum ou uma exaustão incapacitante. Tá? Então, o trabalho faz parte da vida da gente, é o nosso dia a dia, mas não pode ser a nossa única e exclusiva identidade. Tá? Então, deixo bem claro, o CPF é muito maior do que CNPJ e o equilíbrio é essencial. Equilíbrio. Uhum. Acho que é a palavra de ordem aqui, Se tivesse equilíbrio, não chegaria a essa situação. Não fura a bolha. Eu gostei da frase. Não fura a bolha. Pessoal, chegamos ao fim desse episódio tão especial. Eu gostaria muito de agradecer profundamente ao nosso convidado, Dr. João. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de ter compartilhado com a gente tanto conhecimento, a sua experiência com a gente hoje. Foi, assim, uma conversa extremamente enriquecedora e eu tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam muito sobre burnout. Como identificá-lo, principalmente como cuidar da saúde mental, que foi outra palavra de ordem, saúde mental. Gente, saúde mental e equilíbrio. Foi realmente muito inspirador, esclarecedor, e nós somos muito gratos por você dedicar um tempo para estar aqui conosco. E se você conhece alguém que está precisando se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Deixe as suas dúvidas ou sugestões nos comentários. Eu vou deixar o contato do doutor aqui também. Pode tirar qualquer dúvida, o doutor João vai estar aqui disponível para poder responder e tirar as dúvidas de vocês. Não se esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima. Mais doses de café sem pressa para você. Doutor João, muitíssimo obrigada pela presença. Prazer foi meu. Obrigado.